Pedra de 2000 anos confirma que Pilatos existiu. Isso aqui confirma que Pilatos, sabe, Pilatos, aquele que Jesus foi levado até ele e ele lavou as mãos. O prefeito, o governador da Palestina, daquela região ali de Jerusalém, antigamente era Palestina, hoje mudou. Essa pedra tem 2000 anos e ela confirma. Aí, o que isso nos traz? Isso nos traz que a Bíblia é verídica. Isso dá veracidade. A Bíblia, sabe? Que muita gente fala que não existiu, que é mentira. Aí nós temos aqui uma pedra que confirma, e essa pedra aqui é da época de Jesus. Quando Jesus nasceu, alguém escreveu isso aqui, que Pilatos estava ali. Então, isso aqui dá veracidade aos apóstolos, aos personagens da Bíblia, a Jesus. Tá certo? Concorda comigo? Todo mundo vai concordar comigo. Só que isso aqui são as tabuletas suméricas, são as tábuas cuneiformes, alguma coisa assim. Isso aqui é a primeira escrita comprovada no mundo. Essas tabuletas aqui, elas são de 4.500 anos antes de Cristo. Só que 4.500 anos antes de Cristo não existia ninguém. Porque, segundo a Bíblia, Adão foi feito há 4.000 anos antes de Cristo. E isso aqui tem 4.500 anos antes de Cristo. Só que isso aqui conta a história do primeiro ser humano há 300.000 anos antes de Cristo. Isso aqui conta a história de deuses que desceram do céu. Anu, Enki, Inanna. Só que isso aqui não tem valor. Mas a Bíblia tem. Por que tem? Porque foi achada uma pedra que fala o nome de Pilatos. Só que isso aqui, que é mais antigo do que a Bíblia, do que Adão, fala de um povo, um ser, deuses, e não tem valor. Você não acha que tem alguma coisa fora do contexto, fora do normal? Porque se nós temos a Bíblia, acreditamos na Bíblia como cristão, você que não é cristão, mas é um adventista, você que não é cristão, mas é católico, você que é um muçulmano, você que é judeu, acredita na Bíblia, na Torá. E isso aqui, que é mais velho do que a Torá, onde entra? Porque essa é a nossa Bíblia. Eu, como cristão, acredito que Adão e Eva existiu. Só que isso aqui foi feito por alguém que existiu antes de Adão e Eva. Como é que nós vamos fazer agora? Lembra que em Gênesis, Caim, quando foi expulso do Éden, ele habitou no Éden, no Oriente. E lá ele encontrou uma cidade chamada Nod. Tá aí, ó, a cidade Nod. E lá já tinha homens e mulheres existindo. Inclusive Caim casou lá. Aí, Nod. Ó. Depois Caim teve um filho, Tubal, Caim, e fez uma outra cidade com o nome do filho dele. Só que naquela época só existia Caim, Eva e Adão, porque Caim tinha matado o irmão dele. Será que Caim encontrou o que realmente, a verdade, que são isso aqui? E outra coisa que você não sabe,
Essas tábuas, essas tabuletas aqui, coinformes, né, feita pelos suméricos há 4.500 anos, há 50 mil anos antes de Noé, antes de Adão, o primeiro homem. Você sabia que ele conta a história de um homem feito no barro também? Igual a Bíblia conta? Isso aqui conta a história de um dilúvio, de um Noé, de um Enoque, antes da Bíblia, antes de Adão existir. Antes de Adão existir, as tabuletas já contavam a história de um Noé, de um Adão, de uma mulher. Isso nos mostra que a Bíblia é continuidade disso aqui. A Bíblia não é a verdade total. A Bíblia é um pedaço da verdade. Eu sempre conto, existe três verdades. Três. A primeira verdade são as tábuas coinformes. Essas tabuleiras aqui dos antigos suméricos. Tá, mas esses caras aqui falam que existia um homem. O primeiro homem tinha 300 milhões de anos. E a Bíblia fala que o primeiro homem tem 6 mil anos, a partir de hoje, contando até hoje. Só que a ciência comprova, a ciência achou lá na Turquia um homem, Homo sapiens, de 300 mil anos, dando base nisso aqui e desmentindo a Bíblia. A ciência hoje achou um homem, ou restos mortais de um homem, Homo sapiens, de 300 milhões de anos. Só que a Bíblia fala que o primeiro homem tem 6 mil anos. Só que isso aqui fala que existe o homem há 300 milhões de anos. Então, o que eu vou trazer para você? Que existe 3 verdades. A primeira verdade é isso aqui. A primeira verdade absoluta. Só que limitada. A segunda verdade são os livros apócrifos. Os livros apócrifos dão base e ênfase nisso aqui. Só que os livros apócrifos, chamados apócrifos, não foi colocado na Bíblia. Por quê? Porque isso aqui é a primeira verdade, os livros apócrifos é a segunda verdade e a Bíblia é a terceira verdade. Se você souber juntar os 3, você tem um pleno conhecimento. Por quê? Porque é como se 100% da verdade estivesse dividido em 3. 33% da verdade está aqui. Os livros apócrifos você vai encontrar mais 33% da verdade. E a Bíblia mais 33% da verdade, formando 100% da verdade. Por quê? Porque a Bíblia, hoje nós temos acesso só à Bíblia como verdade. Só que a Bíblia remete aos apócrifos. Vou citar 2. O livro de Jazar, a Bíblia fala. O livro de Enoque, a Bíblia cita Enoque diversas vezes. Josué, Moisés citou o livro de Jazar. Você está entendendo? É livro apócrifos. Por que esse livro não está aqui na Bíblia? É porque passaram para você só um terço da verdade, não a verdade completa. Então, quando você pega a Bíblia, os apócrifos e as tabuletas suméricas, você tem 100% da verdade, tá? A verdade, a Bíblia não é a única verdade. Os apócrifos não são a única verdade. Isso aqui não é a única verdade. Quando você junta os 3, aí você tem 100% da verdade. Aprenda a olhar para os apócrifos como uma verdade. Aprenda a olhar para os suméricos como uma verdade. Porque quando você consegue juntar os 3, aí você tem um pleno conhecimento que eles não querem que você aprenda.